E se a gente pegasse um personagem de anime e o colocasse no banco dos réus do Inferno de Dante? Pois bem, vamos analisar o caso de Keiichi Maibara e usar a Divina Comédia como se fosse um código penal para decidir o destino da alma dele. Imagina a cena. A alma de Kate Maebara chega para o seu julgamento final. Só que aqui não existe misericórdia. O que importa são os fatos. E olha, os fatos são bem graves. Em duas linhas do tempo diferentes, ele cometeu atos de violência terríveis que precisam ser investigados. O primeiro crime que a gente tem é o assassinato premeditado de Teppei Rojo. Foi um ato brutal, sim, mas a motivação era proteger uma amiga. Já o segundo é um massacre paranoico contra suas melhores amigas, a Rena e a Mion. E é aqui que o caso fica complexo. São dois crimes que poderiam levá-lo para dois círculos completamente diferentes do inferno. A questão central é essa: qual deles vai pesar mais na balança da danação? Ele vai para o círculo da violência pelo assassinato calculado ou para o círculo da traição, o mais profundo de todos, por ter matado as amigas? Para a gente poder sequer começar a deliberar, primeiro precisamos entender as regras do jogo, as leis do inferno de Dante. Basicamente, a gravidade dos pecados é dividida em 3 níveis. O menos grave é a incontinência, que são os pecados da paixão, do impulso. Depois vem a violência, o uso da força bruta. E lá no fundo, considerado o pior de todos os pecados, está a fraude, que é quando se usa a inteligência para enganar e trair. Bom, olhando para os atos do Kate, não há muita dúvida. Os crimes dele são graves demais para ficar nos círculos superiores do inferno. Ele, com certeza, está destinado à cidade de Dite, que é onde ficam os violentos e os fraudulentos. A grande questão agora é decidir qual desses dois pecados define melhor o que ele fez. E isso nos traz de volta à pergunta central: o que pesa mais na balança da justiça divina? Um assassinato cometido de forma racional, por uma causa que se acredita ser nobre? Ou um massacre movido pela loucura contra pessoas que confiavam em você? Vamos colocar os dois casos lado a lado para ficar mais claro. O assassinato do Teppei foi um homicídio premeditado. A motivação? Uma espécie de justiça com as próprias mãos. E o ponto-chave, Keiichi estava lúcido, calculista. Já os assassinatos da Rena e da Mion? Bom, aquilo foi fruto de psicose, uma traição que nasceu da paranoia. O argumento para mandá-lo para o nono círculo, o da traição, é muito forte. Dante descreve que os traidores de convidados são condenados na hora, com a alma sendo arrancada do corpo. E essa descrição é assustadoramente parecida com os efeitos da síndrome de Hinamizawa, não é? Se ele fosse condenado por isso, o destino seria terrível: ficar deitado no gelo por toda a eternidade, com as próprias lágrimas formando uma viseira congelada sobre os olhos. Só que a defesa apresenta um fator atenuante poderosíssimo, a síndrome de Hinamizawa. E isso não é uma desculpa qualquer. É uma doença que induz uma paranoia tão extrema que destrói completamente a percepção da realidade da vítima. E é aqui que a gente encontra uma brecha teológica. Para um pecado ser considerado mortal, ele exige pleno conhecimento e pleno consentimento. Agora, se a mente do Keiichi estava tão doente a ponto dele não conseguir mais distinguir amigos de inimigos, ele não tinha o conhecimento necessário para consentir com o ato de traição. Exato. A escolha dele não foi "vou trair minhas amigas". Na cabeça dele, a escolha era "preciso me defender desses monstros". Portanto, embora o ato tenha sido horrível, a acusação de traição, teologicamente falando, não se sustenta. A intenção necessária simplesmente não estava lá, por causa da insanidade. Então, com a acusação de traição descartada pela insanidade, o foco do julgamento volta para o assassinato de Teppei. Um ato que Kate cometeu de forma lúcida, racional e pelo qual ele era totalmente responsável. E agora sim, um veredito pode ser dado. O julgamento então não recai sobre o crime da loucura, mas sim sobre o crime da escolha calculada, violência contra o próximo. Keiichi Maibara é considerado culpado e condenado ao 7º círculo do inferno. A sua punição é ser submergido no próprio elemento que ele derramou em vida, o flegetonte, um rio de sangue fervente. Um banho de sangue literal e eterno. E o seu destino é este: mergulhar para sempre nesse rio de sangue, vigiado por centauros que disparam flechas em quem tenta se erguer. Eles servem como um lembrete eterno de que, perante a lei divina, nenhum motivo, por mais nobre que pareça, justifica um assassinato.
No fim, a tragédia de Keiichi deixa uma pergunta bem difícil no ar. O que define um monstro? A intenção por trás de um ato ou só o ato em si? Ele foi punido pela sua escolha racional, não pela sua loucura. Mas isso torna seu destino menos ou mais trágico?